Feche seus olhos assim como você está. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez por ministrar ao teu precioso rebanho. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para falar acerca daquele que é verdadeiro, Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus. Obrigado, Senhor. Usa as minhas cordas vocais como instrumentos nas tuas mãos e fala, Senhor, ao coração do teu povo. Espírito Santo, flua livremente. Pai, em nome de Jesus, que não haja empecilho, nenhum empecilho. Todo o espírito que tenta contra a pregação da tua palavra caia por terra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fica de pé, pega a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração, amém? Glória a Deus, vamos na velocidade normal, não em 2x não, vamos lá devagar. Vamos lá, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Vamos falar sobre oração hoje, glória a Deus. Oração na nova aliança. Será que tem diferença? Será que tem diferença nós orarmos na nova aliança e orarmos na antiga aliança? O tema da mensagem de hoje é orando ao Pai. Orando ao Pai. Eu já começo dizendo, sim, tem diferença. Como eu tenho dito, a aliança é um acordo. É um acordo feito entre duas partes ou mais. E nesse acordo tem os direitos, os deveres, tem aquilo que você é beneficiado, e naquilo que você beneficia também a outra parte, enfim. O que é acordado não fica caro, não é verdade? Porque se foi concordado ali, se as duas partes concordarem, está tudo certo. Bom, uma aliança é isso também. Quando Deus sempre se manifestou em alianças, desde lá do passado, tinha uma aliança com Adão, e exigiu de Adão apenas uma coisa, apenas uma única coisa, né? Que para a gente hoje parece uma coisa tão fácil, mas não é não, nem para nós hoje. O que Deus falou para Adão? Deus estabeleceu uma dieta para Adão. Qual dieta? Você pode comer de tudo. Todo mundo amaria essa dieta, né? Opa, essa é a dieta que eu quero. Você pode comer de tudo, só não coma da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Parece muito fácil obedecer isso, né? Mas não é. Sabe, muitas vezes que a gente vê na Bíblia situações que a gente fala assim, eu não teria feito, eu não sei, eu não... Irmãos, tudo é muito fácil quando nós não estamos na situação. Quando nós estamos na situação, a coisa muda. Então, Deus pediu e Deus fez essa aliança com Adão, e Adão não cumpriu, por isso o homem foi banido do Éden. Deus fez aliança com Noé, manifestou a sua aliança lá no arco, dizendo, olha, nunca mais vou destruir a terra com água. Deus fez a sua aliança com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com o povo, através de Moisés, lá no Monte Sinai, deu a lei ao povo e fez uma aliança. Todas essas alianças tinham os seus termos, ou seja, aquilo que Deus iria fazer e aquilo que o povo deveria fazer. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28, nós temos os termos da aliança feita no Sinai. Olha, se vocês obedecerem, se vocês cumprirem, então a bênção vai seguir vocês, vocês vão ser abençoados no campo, vão ser abençoados na cidade, vão ser abençoados quando entrar, quando sair, enfim, vocês serão abençoados. Porém, se vocês não obedecerem, se vocês não cumprirem, vocês serão amaldiçoados com isso, com aquilo outro, todas elas estão lá, tanto as bênçãos como as maldições. Esses eram os termos da aliança. Mas Jesus vem e diz, olha, há uma nova aliança no meu sangue. E se é uma nova aliança, tem novos termos. E é importante que a gente saiba quais são os termos
dessa nova aliança. Mas, em geral, os crentes não sabem. Os crentes são muito bem versados, em geral, nos termos da antiga aliança. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo. Mas essa aliança já era. Agora tem uma nova aliança. Sabe, toda vez que você tem um aplicativo, né? Você tem um aplicativo no seu celular. E aí, os termos de usuário mudam. O dono do aplicativo manda uma mensagem para você pelo aplicativo: olha, você precisa aceitar os novos termos. O que normalmente você faz? Ok, e nem lê o que foi colocado, não é verdade? Você nem lê, você nem se preocupa. Ok, eu aceito. Esse é o nosso erro. Muitas vezes nós estamos aceitando coisas que nós nem sabemos que estamos aceitando. Infelizmente hoje, na nova aliança, nós também não sabemos nem para o prejuízo, nem para o nosso benefício. Porque se eu não leio os termos, eu posso estar perdendo coisas ali, coisas que eu tenho direito, mas eu não sei que tenho direito. Então é por isso que nós precisamos. E na nova aliança, segundo esses novos termos, a oração também tem que ser diferenciada. Por quê? Porque o relacionamento da antiga aliança com Deus era o relacionamento à distância. O povo não entrava na presença de Deus, certo? Quem entrava na presença de Deus era o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano lá para oferecer sacrifício. Os sacerdotes ofereciam sacrifício, mas o povo não entrava na presença de Deus. Havia uma separação. Quando Jesus morreu, ele rasgou o véu. Rasgando o véu, ele deu livre acesso à presença de Deus. Ele inaugurou um novo tempo, o tempo agora que nós temos acesso a Deus. Antes, nós precisávamos sempre de um representante humano. Essa é a figura do sacerdote. É por isso que, quer dizer, não sei todos, né? Alguns gostam, mas alguns pastores, nós não gostamos de ser chamados de sacerdotes, porque agora todos nós somos sacerdotes. Aleluia. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Deus nos fez sacerdócio real. Nós todos temos condição de chegar diante de Deus, de levar a nossa causa diante de Deus. Antes só o sacerdote que levava. Amém? Então agora mudou, essa aliança mudou. Se a aliança mudou, se os termos mudaram, se a maneira de nos aproximarmos de Deus mudou, então como é que é feita essa oração na nova aliança? Vamos lá, vamos para a palavra. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aleluia. Veja bem, os discípulos de Jesus estavam pedindo a Jesus para ensinar a eles como orar. Bom, eles eram judeus, eles foram criados na religião judaica. A religião judaica tinha as suas orações. Não é verdade? Como toda religião tem as suas orações. Mas os discípulos perceberam que havia algo diferente na oração que Jesus fazia. O que era de diferente na oração que Jesus fazia? Olha, a oração no Antigo Testamento, eu não estou falando isso, irmãos, nada contra, tá? Você pode fazer isso, Deus né? Grande é o Shaddai, Adonai, o grande, todo-poderoso Deus, o exaltado, Ele é isso, tudo isso. Mas essa era a forma das pessoas orarem no Antigo Testamento. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus dos nossos pais, Deus que se move numa nuvem escura, Deus que troveja no Sinai, o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus orava diferente. E aí os discípulos ficaram curiosos, porque eles viam também uma manifestação de poder diferente na vida de Jesus. E aí eles pedem: ensina-nos a orar. Porque João ensinou aos discípulos dele, mas
Como é que nós oramos? O texto diz que Jesus estava num certo lugar orando, e quando ele acabou, no mínimo os discípulos estavam observando ele orar. Porque os fariseus, como é que eles oravam? A Bíblia diz que eles iam para a esquina das ruas, levantavam as suas mãos e diziam, Deus, e faziam orações grandiosas. E através disso o povo ficava impressionado, falava assim, que homem de fé, que homem de Deus. Mas Jesus não fazia isso. A própria palavra fala a respeito de Jesus que ele não clamaria nas praças. Ele não fazia isso. Jesus, muito pelo contrário, ele se retirava para um lugar isolado, e essa é a razão pela qual Jesus subia ao monte. Hoje em dia as pessoas idolatram o monte, achando que no monte tem alguma coisa diferente. Não tem nada diferente no monte. A única questão é que Jesus subia porque ele queria ficar num lugar isolado. E no meio das cidades tinha muita gente. Então, subindo no monte, ele podia ficar em paz, sozinho. Porque lá embaixo, quando ele começou o seu ministério, as multidões o seguiam, o perseguiam. Ele ia para um lado, quando ele atravessava o mar, eles já estavam lá do outro lado esperando ele. Ele não tinha sossego, então ele tinha que subir para um lugar retirado para poder orar. Esse era o sentido. E os discípulos ficaram observando e viram, há algo diferente nessa oração. Essa oração de Jesus, embora ele ministrou sob a antiga aliança, Jesus orava na nova aliança. E eu vou mostrar por quê. Ainda no capítulo 11, no versículo 2, diz assim, e ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero dizer que essa oração de Jesus, eu não vou entrar nos pormenores das partes da oração, não. Essa oração de Jesus é uma quebra em todo o sistema de oração do Antigo Testamento. Jesus foi criticado por isso. Os fariseus falaram, olha, como é que ele diz que Deus é pai dele? Ele está se fazendo igual a Deus. Quando você diz que fulano é meu pai, você está se fazendo igual ao seu pai, você saiu do seu pai, você é igual a ele, você saiu dele. Quando nós dizemos, Deus é nosso pai, nós estamos falando que saímos dele. Por que nós podemos dizer que Deus é nosso pai? Porque nós nascemos de novo da água e do Espírito. É por isso que nós podemos dizer que Deus é nosso pai. Agora, nós podemos dizer que Deus é nosso pai porque nós temos a mesma natureza que Ele. Irmãos, é muito importante ensinar a respeito disso, porque existem milhares de crentes que não aprenderam e não sabem que eles têm a mesma natureza que Deus. Como assim, pastor? Sim, a Bíblia diz que no momento em que você nasce de novo, que você não nasceu da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus e do Espírito, quando você nasce de novo, o seu espírito ressuscita, Deus recria o seu espírito e o Espírito Santo vem habitar no seu espírito. Isso é Deus conferindo a você a mesma natureza que Ele tem. É por isso que você pode dizer que é filho de Deus. É por isso que as pessoas no mundo não podem dizer que são filhos de Deus, porque eles não nasceram de Deus. Eles nasceram da vontade da carne, da vontade do homem, nasceram do pai e da mãe deles, mas eles não nasceram de Deus. Só os que nasceram de Deus são os que creem em Jesus Cristo e que foram regenerados através do novo nascimento. Aleluia. Isso é doutrina bíblica, irmãos, está na Bíblia e ninguém pode dizer que não. Se alguém diz o contrário, não é assim, esse alguém não é cristão. Porque essa é a base, é o novo nascimento. Então, essa oração de Jesus é uma quebra. Agora, não é o Deus lá do Sinai, não é o Deus distante, não é o grande El Shaddai, o grande todo-poderoso não, agora é o Pai. Aleluia. Porque agora nós temos a mesma natureza que Ele.
Agora nós fomos cheios do seu Espírito, então nós podemos nos referir a Ele como Pai. Aleluia. Tem gente que chama Deus de Pai e nem sabe por quê. Por que você chama o seu pai, ou chamava quando seu pai era vivo, de pai? Porque ele era seu pai, você nasceu dele. Você sabe por que você chama? Por que você chama ele de pai? Porque ele é meu pai, eu nasci dele. Por isso você chama. Mas se perguntarem para os crentes hoje, por que você chama Deus de pai? Ah, porque ele é o pai, né? Não. Você chama ele de pai porque você nasceu dele. É por isso que você chama. Através de Jesus Cristo você nasceu de novo. Nasceu agora de uma semente incorruptível. Aleluia. É por isso que você chama. Então essa oração de Jesus quebra todos os parâmetros do Antigo Testamento. Só aqui nós já entendemos, a nossa oração tem que ser diferente. Porque agora não é uma oração ao Deus distante, é uma conversa com o Pai. Isso foi o que Jesus demonstrou. E aí ele começa, quando vocês orarem, vocês vão dizer assim: Pai nosso. Pai nosso. É assim que você vai começar a sua oração. Pai, meu Pai. Olha o versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aleluia, aleluia. Então veja bem, eu gosto desse termo, porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Não era assim antes na antiga aliança. Não era qualquer que pedisse e recebia. Vocês estão entendendo como é que a coisa mudou? Agora Jesus está dizendo, qualquer que pedir vai receber. Antes, somente através da expiação, somente através do sacrifício, somente através daquilo que era ordenado na lei. Não era para qualquer pessoa. Tanto não era que quando a arca ficou na casa de Obed-edom, foi uma surpresa para Davi. Deus abençoou a casa de Obed-edom. Davi não entendeu, falou assim, ué, como? A gente tentou trazer a arca, Uzá morreu, tocou na arca e morreu. Deus abençoou a casa de Obed-edom? Como assim? Porque isso não era comum. Aquilo foi sinal da graça de Deus. Foi um sinal da graça de Deus ali, naquele momento. Então aqui Jesus muda tudo e fala assim, olha, qualquer que pede, recebe. Qualquer que busca, acha. E quem bate, vai abrir para ele. Por quê? Porque vocês, ele disse de todos nós, vocês que são maus, que nós somos maus, nós não somos bons no mundo, segundo a carne nós somos maus, a bondade que há em nós é do Espírito. Tem gente que acha que não, não, mas tem uma pessoa muito bondosa. Tudo o que nós fazemos, irmãos, é para um reconhecimento. Na carne tudo é. Mesmo a melhor pessoa nesse mundo que faz, se você recebe um obrigado, você já foi pago por isso. E eu não conheço ninguém nesse mundo que faça algo de bom para os outros e que não queira, no mínimo, um obrigado. Não é assim que as pessoas falam? Não precisava fazer nada, mas pelo menos podia agradecer, né? No mínimo dizer obrigado. Todo mundo no mundo quer pelo menos isso.
E se você recebe pelo menos o obrigado, você está recebendo o pagamento. Então nada é feito por nada. Ah, não, eu faço, mas não quero nem obrigado, não quero nada. Isso é muito difícil. Mas ele fala: vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. E não é verdade? Vê se faz sentido, irmãos. Você casa, né, com sua esposa, seu marido, aí você tem filhos, e aí você trabalha, acorda cedo, vai trabalhar, atura o patrão falando no seu ouvido, para ganhar aquele dinheiro, para comprar comida para o seu filho, para comprar roupa para o seu filho. Às vezes o seu filho tem coisas que você nunca teve. Às vezes você dá coisas para o seu filho que você mesmo não tem. Você deixa de comer para que seu filho coma. Você faz um monte de coisa, você abre mão de coisas, né? Talvez o seu sonho seja pescar. Ah, eu queria, sabe, um dia comprar uma vara de pescar e pescar. Mas nunca comprou uma vara de pescar, porque não, eu tenho que colocar comida em casa. E você faz isso tudo pelos filhos. Mas isso ainda não é porque nós somos pessoas boas, não. É porque nós temos um senso de compromisso com os nossos filhos, com aquele que saiu de nós. E Deus fala: vocês que fazem isso, sabe lá por que razão vocês fazem. Vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Pensa em Deus. Deus está colocando. Você se acha um bom pai? Você se acha uma boa mãe? Deus é muito melhor. Deus é muito melhor, infinitamente melhor. Como é que você vai esperar o pior dele? Aleluia. Muitos crentes estão passando por uma situação difícil, passando por um problema, falam assim: não, eu estou como Deus quer. Não, Deus não quer isso não, filho. Não pense em você que Deus está feliz vendo o seu sofrimento. Não, Ele não está feliz vendo o seu sofrimento. Ele pode até permitir o seu sofrimento, mas isso não deixa o coração de Deus feliz, não. Isso não deixa o coração de Deus feliz. Deus quer o melhor para os seus filhos. Creia na bondade de Deus. Está escrito aqui: Deus quer o melhor para os seus filhos. Isso muda a nossa oração. Quando eu for orar, eu nunca vou orar: ah, não, Deus quer que eu sofra mesmo. Não, Deus quer o melhor. Deus, me livra disso. Pai, me livra disso. Me tira disso. Me ajuda nisso. Me orienta nisso. Eu não estou conseguindo, Pai, fazer. Eu não estou conseguindo. Me ajuda. É isso que Jesus está falando. Olha, agora vocês podem falar com Ele. Ele é o Pai de vocês. Mas veja bem, lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, Mateus 6, 5. Mateus 6, 5 diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então veja bem, se você ora para ser visto, se você ora para que as pessoas vejam e vejam: puxa, como ele é espiritual, porque assim faziam os hipócritas. Irmãos, a nossa conversa com Deus é particular. Sim, nós estamos na igreja e temos orações públicas, sim. Mas a sua conversa, a sua oração em casa é particular. Você tem condição de conversar em particular. Olha o que Jesus fala: ao invés de fazer como os hipócritas, faz assim, olha só. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou entra no teu quarto
e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. O pai está onde? Em secreto. Entra no teu aposento, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Todo o nosso contato com Deus é em secreto, mas quando Deus recompensa, Ele recompensa publicamente. Aleluia. Aleluia. Quem é que recompensa publicamente? É Deus. Não sou eu que publico, Deus publica. Mas isso tem sido tão difícil para a gente entender, sabe? A gente continua pensando, minha situação está difícil, é Deus que quer isso. Não, Deus não quer isso. Deus quer algo muito melhor para mim e para você. Aleluia. Você está numa situação difícil? Deus quer o melhor para você. Sonhe o tempo todo. É como José na prisão. José estava na prisão, mas sonhava com a liberdade. Sonhe com a liberdade. Não pense assim, não. É assim mesmo, vou morrer assim. Não. Deus tem o melhor para você. Mas eu já vou fazer 50 anos. Será que Deus tem o melhor para você? Será que eu posso ainda sonhar? Foi a pergunta de Sara. Sara perguntou, será que eu ainda terei prazer? Olha, daqui a um ano eu virei e você vai ter um filho. Será que eu ainda vou ter prazer de segurar uma criança? De ter um filho? Nessa idade? Ele é a esperança de todos. Olha só, a Bíblia fala que até as cães, eu vou estar contigo. Cães são os cabelos brancos. Até quando seus cabelos forem brancos, eu vou estar com você. Ou seja, Deus não é Deus somente dos novos, não. Não é Deus só dos adolescentes, não. Até quando você for velhinho, cabelo estiver branco, eu vou estar com você. Não é acabado, não é final para você, não. Então essa é a realidade. E ele diz, olha, peça em secreto, seu pai vê em secreto, o pai está em secreto, mas ele vai te recompensar publicamente. E quando você for orar, não fica repetindo as coisas 1000 vezes, não. Né? Ele fala como os gentios fazem, porque era assim que os gentios oravam. Muitos deles repetiam orações longas e ficava repetindo. Hoje em dia tem isso também. As pessoas vão repetindo a mesma coisa várias vezes. Não faz isso. Por que as pessoas repetem? Porque pensam que se repetirem vão ser ouvidos. Jesus fala isso. Não faça como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nós somos ouvidos agora porque somos filhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Somos ouvidos porque somos filhos. Olha o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. A quem? Os gentios. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Deus já sabe o que você precisa. Então não fique repetindo várias vezes, não. Coloque lá o seu pedido diante de Deus, fale com Deus, mas não fique repetindo. Eu sei que as pessoas falam assim, quantas horas que você ora? Irmãos, horas de oração não é referência para nada. Porque se eu ficar lá 2, 3 horas repetindo a mesma coisa, não quer dizer nada. O próprio Jesus fala para não fazer isso. É melhor que você se ajoelhe e você vá direto ao assunto. Deus, a situação é o seguinte, eu estou precisando disso. Estou falando com o Senhor, eu não tenho assunto para as 2 horas. Se você for ficar 2 horas, louve o Senhor. Aí sim, você bota o louvor, aí você canta, mas ficar pedindo a mesma coisa 2 horas, não faz sentido. Não faz sentido. Senhor, eu quero a salvação do meu filho. Amém. Senhor, eu quero a salvação do meu filho. Amém. Senhor, eu quero a salvação do meu filho. Você já não falou? Você vai ficar repetindo isso na mesma oração várias vezes. Salva ele. Salva ele. Onde estiver agora, salva ele. Salva ele, Deus.
Sabe, irmãos, eu já ouvi isso há muito tempo, já estudei isso, as pessoas falando assim, você tem que ser específico para Deus. Se você não for específico, Deus não vai te dar. Gente, cuidado com isso. Deus não é burro, não. Ah, você pediu uma bicicleta, mas tu não falou que era amarela, ele te deu qualquer cor. Não, não é, Deus não é assim. Se você não for específico ali, não é isso que faz a nossa oração ser ouvida. Mesmo porque, muitas vezes, e a Bíblia diz isso, que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa que nós achamos que é boa, mas no final não vai ser. Então não adianta ser específico, tão específico, se Deus está vendo que aquilo não vai ser bom para você. Você pode ser específico quanto quiser, mas Deus fala, não é isso que eu quero para você. Então ore, peça a Deus sim, mas não se preocupe muito em ser específico não, porque Deus vai fazer aquilo que está dentro do plano dele e que vai ser bênção para você. Quantas vezes seu filho pequeno pediu lá alguma coisa, né? Você daria lá uma criança de 1 ano de idade, você daria uma jarra dessa na mão dela? De modo nenhum. Por quê? Primeiro, ela não vai ter força para manter essa jarra, e a primeira coisa que ela vai fazer é pôr no chão, e vai quebrar. E você sabe disso. Então ela pode chorar, pode espernear, pode fazer o berreiro, e você fala, não, eu não vou te dar isso. Porque ela não tem condição de segurar isso. Então, muitas vezes, Deus não dá, não é porque Ele não quer dar, é porque Ele é ruim, é porque Ele sabe que não vai ser bom para você. O que você quer que eu faça? Né? Você vai dar um facão na mão de uma criança de 1 ano de idade? Você vai dar um maçarico aceso na mão de uma criança? Você não vai fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Você quer causar um acidente? Você não vai fazer isso. Então, tem coisas que não adianta você ser específico. Se não for de Deus para a sua vida, não será. E às vezes a gente está pedindo para Deus, abre essa porta, Deus. E Deus sabe que Ele tem uma outra muito melhor. Mas você está querendo aquela ali, porque é o que você está vendo. Mas Deus vê além. E aí aquela porta fecha, você fala, puxa, mas eu pedi e fechou. E Deus fala assim, calma meu filho, eu tenho uma porta muito melhor para você. Eu tenho algo muito melhor para você. Se você se comprometer ali, você não vai poder pegar a outra coisa que está lá. Então espere, mas a outra coisa que está lá ainda não está pronto. Vai levar um tempo, tem que aguardar. Então fica aí, segura aí, até que a outra porta esteja pronta. Então, quando você orar, ora, sabendo que o Pai sabe toda a sua necessidade. Deus sabe toda a sua necessidade. Ainda, Lucas capítulo 12, versículo 29. A outra coisa sobre a oração na nova aliança. E esse é o último ponto que eu quero falar nessa noite. Não pergunteis, Lucas 12, 29, não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações ou os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Aleluia. Qual é a corrida no mundo? É a corrida por dinheiro. Essa é a corrida no mundo, né? A gente é ensinado que se a gente não estudar, se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir trabalhar depois, vai ter uma vida miserável, isso que dizem para a gente. E aí a gente entra nesse ritmo do mundo e a gente vai correndo atrás das oportunidades. Mas irmãos, vamos pensar aqui, isso não é um incentivo para ninguém não estudar, não. Vocês sabem muito bem disso, que eu sempre fui a favor do estudo. Mas é um incentivo para você pensar de forma diferente. Em que sentido? Toda porta é Deus quem abre. Você vai ser direcionado, mas saiba que Deus é quem abre.
E Ele, às vezes, abre portas assim do nada. É por isso que eu não gosto dessas coisas que as pessoas botam aí na internet. Quer ganhar dinheiro, acorda cedo, vai trabalhar. Não é assim que funciona. Tem muita gente que acorda cedo e vai trabalhar e não consegue ganhar dinheiro. Tem muita gente que vai e não consegue. Deus age da maneira que Ele quer. Tem gente, sim, que vai sair, vai gastar sapato, vai andar para cima e para baixo, vai fazer currículo, vai fazer isso, aquilo, outro, vai passar por muita coisa e não vai ter resultado, não vai abrir a porta. E vai ter gente que estava em casa e de repente recebe uma ligação: você é o fulano de tal? Sou. Eu peguei teu telefone com sei lá quem. Tu nem sabia que a pessoa tinha teu telefone. Não, é porque tem uma vaga aqui de um trabalho e eu acho que de repente poderia te interessar. Aí você fala: é para ganhar 3.500, mas não sei se você quer. O quê? Você não fez esforço nenhum, você não estava esperando nada, né? Veio por um caminho que você nem imaginava, de uma pessoa que você nem sabia que tinha teu telefone, e a pessoa liga e a porta se abre. O que é isso, gente? É Deus fazendo. Então, estudar é importante, ter o seu esforço lá de se preparar é importante, mas saber que Deus é quem abre a porta, porque se você não souber disso, você vai ficar frustrado. Porque no mundo diz: não, faz isso, isso, isso que vai. Aí você faz e não vai. Você, poxa, mas eu fiz tudo o que falou que era para fazer e não fez. Você fica frustrado. Não é verdade? Mas por que só comigo? Fulano fez a mesma coisa lá e conseguiu, eu não consegui. Sabe, quando eu estava, antes de ir para o seminário, e também depois de algum tempo no seminário, eu entreguei alguns currículos, procurei emprego, né? Entreguei alguns currículos. E era impressionante porque acontecia isso muito. Chegava a pessoa e falava assim: vai lá, que a vaga é sua. Já disse lá, já deixei seu nome lá, só sei lá, e a vaga é sua. Aí eu chegava lá e não era. Eu falei: mas não entendi nada, né? Eu me lembro quando eu fiz uma inscrição para a aeronáutica, ele era oficial lá na aeronáutica, ele me deu um papel e falou assim: não, vai lá no quartel, leva esse papel e você, que tem um negócio lá para você. Aí eu fui, levei o papel, fui lá para o centro da cidade com o papel, cheguei lá no quartel, entrei lá, levei o papel, chegou na portaria, o camarada que me atendeu lá, olhou o papel e falou assim: não, isso aqui não quer dizer nada não, não tem isso aqui não. Simples assim. Naquela esperança toda que eu ia, em 5 segundos ele acabou com toda a minha esperança e eu fui embora para casa e não aconteceu nada. O que era isso? Não era para mim. Aí eu fiz uma prova, me inscrevi fazer prova, sargento do exército, fui para o Maracanã fazer a prova, um monte de gente lá sentado na arquibancada fazendo prova, fiz. Aí não passei. Aí chegou uma oportunidade de fazer para aeronáutica. Eu fiz inscrição, paguei lá a inscrição, nem recebi a carta de confirmação. Paguei e não recebi carta nenhuma, não pude fazer prova nenhuma. Ou seja, eu poderia ficar frustrado, falar: poxa, mas não é possível, eu estou fazendo tudo que tem que fazer, e como é que não se abre? Não se abre porque Deus não tinha aquilo para mim. É simples assim. Então é por isso que a gente não pode dizer: faz isso, faz aquilo que vai dar certo. Não sei se vai. Eu não sei se é isso que Deus tem para você. Você quer isso, mas será que é isso que Deus tem para você? Não, porque eu quero ser. E aí Deus fala: não é nada disso. Você vai ser outra coisa. Quando eu entendi que Deus queria que eu fosse pastor, aí eu entendi porque cada porta fechava. Eu entendi porque cada porta fechava. Porque Deus não queria que eu estivesse em outro lugar. Se Ele deixasse, provavelmente eu me desviaria e ia fazer outra coisa. Provavelmente. Então,
a gente precisa entender que a vontade do Pai é que abre as portas. Ele sabe o que você precisa. Talvez agora, nesse momento, você esteja vivendo isso. Você se prepara, você procura, você vai atrás, mas simplesmente a coisa não acontece. Fique tranquilo. Deus tem uma porta preparada para você. Ele tem uma porta escrita com o seu nome. Aquela ali é só sua, ninguém vai tomar. Vai chegar um momento que essa porta vai se abrir e você vai ver que foi Deus mesmo que abriu, não foi homem nenhum, não foi ninguém que abriu, foi Deus que abriu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, na nova aliança há toda uma diferença, porque há uma diferença no relacionamento, há uma diferença na oração. Aleluia. Então eu espero que quando você for orar, você siga esses parâmetros de Jesus. Primeiro, fala com o seu Pai, Ele é seu Pai. Depois, entra no seu lugar secreto, lá em secreto. Vai lá, você lá no seu quarto, sem plateia, sem ninguém, é você e o Pai. E seja direto, fale com Ele o que você quer. Não fique dando no rodeio, nem citando a Bíblia para Deus, porque o Senhor abriu o mar, lá não faço isso não, Deus não precisa disso. Como o Senhor fez lá no passado, o Senhor vai fazer agora. Nesses dias a gente faz no meio do povo para oração do povo, mas no secreto você não precisa disso. Você pode ir direto, você fale com Ele, agradeça a Ele, louve a Ele e diga para Ele o que você precisa, porque Ele já sabe o que você precisa. Antes mesmo de você ajoelhar, Ele já sabe, meu servo, a minha serva, hoje à noite vai se ajoelhar lá na beirada da cama dela, da cama dele, e vai me pedir isso. Ele já sabe. Ele já sabe. E é Ele o responsável por abrir cada porta diante de nós. Amém? Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Meu Pai, muito obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra é a verdade. Pai, nós precisamos de Ti, e o Senhor sabe disso, que sem o Senhor nós não podemos nada. O Senhor é aquele que abre a porta, o Senhor é aquele que traz a prosperidade, o Senhor é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos. Pai, eu peço pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Eles precisam de Ti. Eu sei que cada um deles tem a sua necessidade, tem a sua luta, coisas que não são fáceis, ó Deus. E eles creem no Senhor e creem que vão receber das Tuas mãos. Pai, uma coisa eu peço nessa noite: afasta de nós toda frustração, afasta de nós toda tristeza por não conseguir isso ou aquilo, e nos dá, Pai, contentamento, alegria, Pai, naquilo que somos diante do Senhor. Alegria nesse momento, Pai, de estarmos ouvindo a Tua palavra, alegria nesse momento de estarmos falando contigo, alegria nesse momento, Senhor, de saber que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. E que o Senhor é um bom Pai, aleluia, um Pai melhor do que nós somos, aleluia. Tu és o nosso Pai, e o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades, de acordo com as Tuas riquezas em glória, aleluia. Aleluia, e nós declaramos isso, declaramos nessa noite, declaramos que os nossos celeiros serão cheios, porque o Senhor há de suprir, não com conta-gotas, não de forma mesquinha, mas vão transbordar, porque é assim que a Tua palavra diz. Vai ser dada uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente.
Oh Deus querido, nós cremos. 30, outros 60, outros 100 por um. É assim que as tuas coisas são. Oh Deus, te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.